futuro já chegou e nós estamos aqui para te guiar nessa jornada. Bem-vindos ao Trilha da Inovação, o programa que vai te conectar ao universo das startups, da inovação e do empreendedorismo. Aqui você vai saber comigo, Ana Médici, como a inovação e a tecnologia estão transformando o mundo dos negócios e o nosso dia a dia. O programa é uma parceria entre o canal Empreender do Grupo Bandeirantes e a Infomoney. E hoje eu estou aqui com o Romero Rodrigues. Romero, é um prazer ter você aqui no Trilha da Inovação. Prazer é todo meu. Gente, para quem não sabe, o Romero Rodrigues começou no mundo dos negócios muito cedo. Aos 21 anos, ele foi um dos fundadores do site Buscapé, uma das primeiras startups brasileiras, onde também foi CEO por 16 anos. Romero já esteve envolvido em mais de 100 startups, 9 delas se tornaram unicórnios, empresas avaliadas em mais de $1 bilhão. Atualmente, Romero Rodrigues é sócio responsável por Venture Capital na XP, onde gera o recém-captado Headline XP. Romero também está à frente dos fundos da Redpoint Ventures. É muita coisa, né, Romero? Bastante coisa. Para você gerir. Muita diversão. Bom, Romero, quero começar conversando com você sobre o seu início aí no mundo das startups. Você começou muito cedo, aos 21 anos, e foi um dos fundadores do Buscapé, que é considerada a primeira startup brasileira, uma das primeiras startups brasileiras, né? Como é que foi essa trajetória? Porque nessa época, se falar em startup era uma coisa que ainda era muito distante das pessoas. Como é que foi esse começo? Esse início? Esse início. Olha, na verdade, era tão distante que a gente não falava startup. Primeiro se falava que tinha um site. Não ajudava muito, que as pessoas não entendiam o que era um site. Depois, em 2000, a internet começou a ficar, porque a gente começou em 98. Em 2000, a internet começou a ficar um pouco mais conhecida e o pessoal falava .com. E startup só foi virar mesmo na hora que a gente já estava quase vendendo o Buscapé. Mas eu acho que sempre foi uma inspiração que eu tive de infância. Meu pai sempre empreendeu, teve negócio próprio, eu queria montar meu próprio negócio. Desde criança eu inventava coisa para fazer. Enfim, e assim foi, eu fui buscar a faculdade de engenharia porque eu queria empreender com informática, que era como a gente chamava na época. Eu já entrei na faculdade de engenharia inventando coisa para fazer, empresa para criar, várias deram errado, até que veio a ideia de fazer um site, que era algo novo na época, que buscasse produto e preço, porque você tinha site que buscava outros sites, mas você não tinha site que buscava produto e preço. E aí veio a inspiração do Buscapé, junto com um amigo de faculdade, que a gente chamou outro, montamos o time inicial do que veio a ser o Buscapé. E o Buscapé entrou no ar em junho de 99, naquela época, imagina, não tinha do que tem internet hoje que a gente conhece, acho que tinha talvez o UOL, o Yahoo, não existia Google, não existia, enfim, celular que conectava na internet, não existia nada disso. E o Buscapé tinha 35 lojas e 30 mil produtos e preços, que era 100% do que existia na internet brasileira. Meu Deus. Agora, quando vocês criaram o Buscapé, vocês tiveram alguma referência internacional? Ou a ideia realmente de juntar, né, enfim, preços e locais veio assim com uma inspiração? Veio de uma dor, de uma inspiração. O Rodrigo, que era meu colega na Poli, amigo, fazia estágio junto comigo no laboratório de pesquisa, queria comprar uma impressora e procurou nos sites de busca da época, Alta Vista, Yahoo, Lycos, no Brasil era o KD, encontrava tudo menos informação de produto e de preço. E aí veio a ideia de fazer um site que só buscasse produto e preço. Então, quando a gente teve a ideia, não existia no mundo. A nossa ideia era lançar o Buscapé com 100 lojas. E aí, quando a gente estava lá perto das 35, foi lançado nos Estados Unidos o MySimon, que foi o primeiro site de comparação de preços a ser lançado no mundo. A gente correu e lançou logo em seguida o Buscapé, que foi o segundo site de comparação de preços a ser lançado no mundo. Então, assim, por pouco, ou graças a Deus, de certa forma, o MySimon foi lançado, senão a gente estaria adorando a pílula até chegar nas 100 lojas, porque, sei lá, porque a gente inventou que tinha esse número. Então você vê como, às vezes, o feito é melhor que o perfeito. Com certeza. Aliás, isso muito se fala, né? É melhor colocar ali a ferramenta em prática, colocar para rodar, entender o mercado, do que você ficar tentando fazer uma coisa perfeita que nunca se chega a lugar nenhum, né? Então, todos os fundadores de startup e que se deram bem batem muito nessa tecla, né? Colocar aí os cavalos na rua, né? Enfim, naquela época era mato alto, né? Então, assim, não tinha literatura, não tinha livro para saber disso. O jeito de se fazer negócio era o jeito antigo. Então, a gente foi aprendendo na dor, foi acumulando olho roxo, foi acumulando cicatriz. Um exemplo que eu dou interessante é que, se a gente pensasse do ponto de vista de teste de hipótese, o nosso teste de hipótese dizia que o Buscapé nunca funcionaria, porque a ideia original não era preço de loja online, era preço de loja de rua.
Então a gente desenvolveu, olha o trabalho, a gente desenvolveu um programa que tinha que caber num disquete de 1,44 megabytes exato, que ia ser distribuído em banca de jornal para o varejista instalar no computador. Aquilo procurava no HD do computador os preços do varejista ou no software de gestão, conectava à meia-noite pelo modem na BBS. Você vê, nada disso existe. Meu Banca Deus. de jornal está acabando. Mas modem, BBS, disquete, e mandava os preços para gente. E com o programa pronto, eu peguei uma caixinha com 10 disquetes, eu morava no Paraíso, fui em tudo quanto era varejo local. Distribuir. E ganhei um não atrás do outro. Não consegui distribuir um dos 10 disquetes. Ou seja, para eu testar essa hipótese, eu nem precisava ter feito o programa. O disquete podia estar vazio. Então, de cara, a resposta foi, você é louco, a gente nunca vai dar preço, varejo não dá preço, porque o lance do varejo é o consumidor entrar na minha loja sem saber o preço. Aí eu prendo ele. Né? Então, por que eu vou dar o preço antes? Não dou nem por telefone. Então, foi essa barreira que a gente teve que quebrar. Foi difícil. Incrível, né? Bom, agora quem não está online, vendendo online, também está fadado Esse aí a paradigma morrer, quebrou, né? É, tá. muito louco. Agora, você trabalha com fundos de investimento que tem aí um capital muito grande. A gente viu aí que o mercado de tecnologia deu uma retraída forte em 2023, com as Big Techs fazendo um grande, mandando embora muita gente, retraindo investimentos, as startups também. Em 2022, a gente teve um ano que teve quase metade dos investimentos em relação a 2021, que foi recorde, né? Quase 9 bilhões e 9 bilhões de dólares, cerca de 9 bilhões de dólares. Como é que você vê o mercado, né, agora de startups em 2023 e os investimentos nos negócios inovadores? Olha, essas correções são muito naturais e já existiram outras vezes no passado recente, seja em 2000, com o estouro das .com, em 2008, 2009, na crise financeira global, também a gente teve uma chacoalhada, e agora foi acentuado pelo excesso de liquidez que a gente teve no pós-Covid. Né? Então os valuations ficaram erroneamente muito altos, obviamente, quando balança muito forte para um lado, balança muito forte para o outro. Então as correções também estão sendo severas. Muito empreendedor me pergunta, fala, quando é que vai voltar para os números de 21? Acho que em termos de múltiplo, talvez nunca. E isso é ótimo, isso não é ruim, tá? Porque empreender, outro dia um empreendedor está falando isso para mim, é verdade, me lembrando disso. Empreender é fazer mais com menos. Não é fazer mais com muito mais, ou fazer um pouco mais com muito dinheiro. Né? E tinha muito dinheiro sendo empregado da forma errada. E isso acaba sendo muito ruim para o empreendedor que quer gerar valor, para o empreendedor que está tentando resolver um problema. Porque o dinheiro, às vezes, mascara como o problema foi resolvido. É que nem coisa dar cortisona para um paciente, você não consegue depois detectar realmente qual o problema que aquele paciente tem. Porque com dinheiro você consegue resolver muito problema no curto prazo, parecer que resolve muito problema no curto prazo. Então, nesse momento que a gente está, para o empreendedor que está sério, querendo resolver um problema, é a melhor notícia do mundo. Porque o empreendedor que opera bem vai ter dinheiro mais limitado? Vai. Mas ele, quando captar, a chance de sucesso dele é muito maior do que antes. Então, vou dar um exemplo. Se tivesse uma tese qualquer, vou fazer um e-commerce para vender um determinado produto, seja uma health tech, uma fintech, captei em 2021 10 milhões de dólares. Eu vou ter mais 5 concorrentes captando, 4, 5 captando 10 milhões de dólares. Agora, se você captar 3, 4, já foi bem, mas ninguém mais vai captar. Então você tem, ou no máximo 1, então você vai ter menos dinheiro, mas tem muito menos inflação nos recursos. É mais fácil achar programador, é mais fácil comprar mídia, tem menos gente disputando o cliente e você vai ter 50%, nesse meu exemplo, de todo o capital disponível. Em 2021, apesar de você ter 3 vezes mais dinheiro, você tem 20% só do capital que vai ser aplicado na tese. Então, para o empreendedor que é bom de captar, mas não é bom de executar, o mercado ficou difícil. Para o empreendedor que é bom de executar, o mercado está muito melhor. Quer dizer, então é um momento bom para quem está pensando em começar um negócio inovador, abrir uma startup, é um momento bom, um momento melhor momento do mundo. Melhor e momento. Quando a gente olha historicamente, isso também se reflete. Então, por exemplo, se a gente volta para as 3 grandes recessões americanas que a gente teve nos 50, 60 anos que existe Venture Capital, as melhores safras foram durante as recessões. A recessão da década de 70 foi fundada Microsoft e Apple. Estouro da bolha em 2000, Google, Tesla, Mercado Livre, próprio Buscapé. 2008, 2009, tudo que é economia compartilhada.
Airbnb, Uber, claro, eu não vou comprar um carro novo, eu vou compartilhar o carro. Eu não vou comprar uma casa de praia, eu vou compartilhar a casa de praia. E tudo que é social media também surgiu em 2008 e 2009, porque você não precisa de ativo, você não precisa construir galpão, você não precisa construir estrada, você não precisa construir ferrovia, quer dizer, é leve em capital investido, é software. Então, as melhores safras costumam sair disso. E pelo que eu comentei, você tem acesso à inovação mais fácil, você tem uma retração inicial dos investimentos que dá mais espaço para quem está inovando poder investir. Então, imagina que durante 2020 e 2021, todas as grandes empresas tinham equipes de inovação enormes, inclusive as de tecnologia. Todas diminuíram as equipes de inovação. Então, para o empreendedor que está começando agora, tem muito mais menos mão de competição, obra que consegue. mais mão de obra disponível. Se bem que é um grande competição. desafio, né? Conseguir desenvolvedor é um grande desafio. Mas está bem mais fácil que 2021. Bem mais fácil, mas mesmo assim é difícil ainda. Sempre. Gente boa é sempre um gargalo. Agora, você hoje gere, né, o fundo Headline XP e também o Redpoint. No seu aí, total de investimento, quanto que vocês estão gerindo? Olha, quando a gente faz a soma de tudo, a gente está falando em 2,5 bi de reais. É muito dinheiro. O Redpoint são 2 fundos, mas que já foram todos investidos, né? Então o portfólio já foi montado. E isso faz com que a gente não tenha investimentos novos nos fundos antigos. O Headline 3, que é a parceria da Redpoint, da Headline e da XP comigo, que é um fundo novo, ele só fez 2 investimentos até agora. Então ainda é um fundo fresco, um fundo que tem 916 milhões e que está começando a montar o portfólio. Então meu trabalho nos fundos antigos é estar no conselho das empresas investidas e ajudar elas agora até a fase de saída. Já no fundo novo, não. Aí tem um trabalho grande de selecionar, aprovar, investir e acompanhar essas empresas desde o começo. Como é que vocês montam, né, esse portfólio? Porque é um grande desafio. Eu imagino assim, é muito dinheiro para se investir e não é tão simples encontrar startups boas no nível que vocês querem encontrar, que é a série A, a série B. Como é que vocês fazem essa análise, né, esse crivo aí para... Vou até trazer números. A gente ativou o fundo em 8, na verdade, foi 8 de junho de 2022. Até o final do ano passado, então 6 meses, quase 7 meses, a gente olhou mais de 1.500 startups para chegar em 2. Então a gente está falando aí, pelo menos nessa etapa inicial, 750 para 1. Tá? Eu acho que a última vez que eu olhei medicina na USP era 100 para 1 candidato por vaga. Então 7 vezes mais difícil passar no crivo. Tá? E não quer dizer que as startups que a gente não investiu, as 1.498, não vão ser grandes empresas. Tá? Mas, obviamente, o que a gente procura é muito específico. Então, são startups que já precisam estar no tamanho certo, no ponto certo, com tração, né? Mostrando que atingiu o que a gente chama de fit de produto e mercado. É quando a gente vê que o motorzinho todo da startup está redondinho, agora basta a gente injetar combustível para acelerar essa startup. Para voar ainda mais. Mas isso, de uma certa forma, essa estratégia de investimento de vocês é para reduzir também o risco em relação, porque a gente sabe que um número muito grande de startups fica pelo caminho, né? Então, vocês também fazem esse tipo de estratégia para reduzir aí o risco do fundo, sem dúvida, sem dúvida. Quando a gente desenha o nosso portfólio, a gente sabe que 1/3 das empresas vai morrer, 1/3 das empresas vai andar de lado e o último 1/3 vai dar retornos altíssimos. E aí, altíssimos, eu estou falando de 300, 400 vezes o dinheiro naquele investimento. Mesmo nesse ponto que vocês pegam? Mesmo nesse ponto. Antes ainda maior, mesmo nesse ponto. O grande problema é que a gente não sabe em qual dos 3/3 a startup que a gente está investindo está ainda. Né? E pior, que a gente brinca, elas às vezes costumam mudar de grupo. Então parece que vai morrer e dá muito certo, parece que dá certo e morre. É o desafio da inovação. Mas o que você, assim, quando você conversa com o founder de startup, tá? Eu cheguei para você e falou, Romero, tem uma startup e vou te falar sobre minha startup. O que você analisa em primeiro lugar? Você fala, não, eu vou querer saber desse negócio ou não? Em primeiro lugar, pessoas. As pessoas. Primeiro O time. Todas as perguntas elas podem ser de negócio, elas podem ser pessoais, o que seja, mas o que a gente está tentando conhecer é quem é o líder que está atrás daquela ideia, que está atrás daqueles números, que está atrás daquele time que foi montado. E aí não são só as características profissionais, mas é também as características emocionais, os soft skills, não só os hard skills. Então, qual a capacidade dele de liderar, quanto ele agrega, qual é a dinâmica do time. Então, um founder está cortando o outro, está um agregando o outro.
existe alguma sensação de disputa ou de racha. Então, por exemplo, a gente já investiu em startups que têm co-CEOs, mas é um alerta. Por quê? Porque, poxa, quantas empresas nas 500 maiores do S&P têm co-CEOs? Nenhuma. Né? E se lá na frente não resolve esse dilema de quem vai ser o CEO? A gente vai perder um dos co-founders? Se eu estou investindo e meu ativo é pessoas, posso me dar o luxo de perder. Então, parte do nosso trabalho como gestor é entender essa amostra que a gente tem, o que tem risco adicional desnecessário. Então, poxa, já estou investindo numa ideia que é inovadora, ainda precisa de uma estrutura de governança inovadora, é risco desnecessário. E a gente remove da amostra. De novo, não quer dizer que não possa ser uma grande empresa. Então, nosso trabalho não é no final do dia investir em todas as empresas que vão ser grandes, mas ter certeza que as que a gente selecionou, se derem certo, vão ser muito grandes. Agora, para quem tem uma startup, uma empresa, e que é uma empresa, enfim, a startup é aquela empresa que tem base tecnológica, que tem uma escalabilidade muito alta. Para quem tem uma startup e que precisa de investimento, quer ir atrás de investimento, está ainda naquele estágio inicial, né? A pessoa que está querendo começar um negócio. Qual que é a dica que você dá para esse empreendedor? Olha, depende muito do estágio que está a sua startup. Mas, em geral, eu acho que a principal dica é se cercar de gente boa. Tá? Então, um bom empreendedor, ele é sempre um bom vendedor. Ah, não, mas eu sou tímido, eu não sei vender, eu sou engenheiro, eu sou nerd, eu sou bom de algoritmo. Mas você está apaixonado por aquilo, você naturalmente vende. Quanto mais gente acreditar naquela sua ideia, por mais louca que seja, mais sólido e menos etérea é aquela empresa, aquela startup. Então, assim, essa é a regra básica. No começo da jornada, eu quero encontrar algo para empreender. Eu acho que o principal é você procurar problema. Vai mundo afora e vai procurar problema para resolver. Qual problema em que existe muito atrito, muita dor e o mercado é grande? E ali tem uma oportunidade gigantesca para você empreender. Depois disso que você encontrou o problema, siga apaixonado pelo problema. Eu vejo muito founder que se apaixona pela solução, esquece do problema, e aí ele fica martelo procurando prego, ou seja, ninguém quer o prego na parede mais, mas como ele tem um martelo, ele tem que procurar prego. Ou seja, em vez dele entender que a dor mudou ou que a dor foi resolvida por um concorrente e tentar se mexer, não, ele fica procurando alguém que vai querer usar o produto dele, em vez de se focar na dor que a pessoa está sentindo e resolver ela com um produto mesmo que novo. Então, acho que, em geral, é isso. O Romero deu várias dicas valiosíssimas para quem está aí querendo, enfim, começar aí no mundo dos negócios através das startups. Deu dicas também para quem já tem uma startup e quer conseguir investimento. Agora, Romero, eu quero perguntar a você uma coisa que eu acho que é muito importante em relação ao Brasil. Como que o Brasil está hoje no mercado mundial de inovação e de startups? Como você entende hoje o país? Olha, eu acho que o Brasil ele é um celeiro potencial muito grande de startups. Por quê? Porque ele tem uma combinação que poucos mercados no mundo têm. Ele é um mercado onde o mercado interno é muito grande, então a gente tem mais de 200 milhões de brasileiros, todos embaixo da mesma legislação, falando a mesma língua, né, com basicamente a mesma cultura. A gente tem muita, mas muita ineficiência. Isso parece ruim, mas isso é bom. Ineficiência, muitos burocracia, problemas. significa problema, significa dor para resolver. Então, se fazer algo que seja 10 vezes melhor ou 10 vezes mais barato em um país da Escandinávia, é muito mais difícil do que fazer algo 10 vezes mais barato ou melhor no Brasil. Tá? Então, tudo isso, no fundo, é vento a favor. Óbvio, tem desafios. Ah, poxa, o tributário é difícil, poxa, a lei trabalhista é complicada. Tem. Abrir empresa demora, sem dúvida. Mas essa barreira não é só para você, para os seus competidores também. Tá? E muitos mercados dentro do Brasil são mercados regulados. Então, por exemplo, fintechs. As fintechs, eu costumo brincar, é um jardim murado. Por quê? Porque é muito difícil para uma empresa global vir para o Brasil, porque você tem que estar com todas as normas brasileiras. Isso significa que a empresa global, na área financeira, tem que adaptar os sistemas, tem que adaptar os processos. Nem sempre isso é fácil. Então, é um mercado gigantesco, concentrado, ou seja, poucos bancos, mesmo com os neobanks e todos que têm surgido, os bancos digitais, ainda muito concentrado, e que você precisa de regulamentação. Então, isso acaba criando alguns espaços onde
o Brasil pode, sem dúvida nenhuma, despontar. Inclusive exportar tecnologia, como a gente tem visto, seja no Nubank expandido, de Gympass, e várias Hotmart e várias outras companhias. Agora, você falou em fintechs, as fintechs, enfim, os principais aportes, assim, que mais leva dinheiro aí para dentro da startup são as fintechs, né? Mesmo com essa quantidade de fintechs aparecendo, soluções, você então acredita que ainda tem muito espaço aí para tá conquistando dentro desse mercado? Mesmo no espaço financeiro, sim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a gente está só começando, porque a gente está começando a ver as empresas que estão atacando os problemas mais óbvios, maiores de uma população grande. Mas você tem muito problema nichado que mesmo assim constitui um mercado muito grande. Né? E aí a gente pode parecer que está indo para a beirada, mas ainda é um mercado gigantesco. Você tem, por exemplo, a gente investiu numa companhia no Redpoint 2 que está na intersecção de fintech e condomínio, porque chama Condoconta. Então, para você fazer um banco para condomínios, você fala assim, pô, não é um mercado pequeno? Quando você vai olhar, não, são 500 mil de condomínios no Brasil, com 30 mil reais por mês de condomínio entrando de flow financeiro. É um mercado gigantesco, que não falta de dor no condomínio, tudo é dor, né? Cano, cachorro, carro, não falta é uma dor. vida, é um país, vida. Né, praticamente. Isso é só um segmento do serviço bancário. Então, assim, tem muita coisa ainda para ser criada. E agora, Romero, uma coisa que eu acho muito interessante é quando a gente fala em erros, né, dos fundadores de startup, quando começa um negócio, existe uma certa dúvida muito grande em relação à distribuição de equity na empresa, né? Distribuição de equity seria a distribuição das participações societárias. Qual que seria uma boa estratégia para uma empresa que quer, enfim, crescer, quer captar investimentos, quer ter uma série A, B e um IPO futuro? Boa. Eu acho que os founders, eles têm que, desde o começo, pensar em como é que eles vão fazer para atrair não só gente muito talentosa, mas gente muito talentosa e que esteja com a cabeça alinhada com a deles. E aí, num espectro entre você trazer gente muito boa, que vai ser muito cara, pagando salários bons, ou pagando pouco salário, mas dando participação na companhia, o segundo é muito melhor, porque você está trazendo alguém que necessariamente precisa acreditar no teu sonho para vir, porque ele vai receber pouco no à vista, mas pode receber milhões no a prazo. Então, em geral, eu vejo companhias bem-sucedidas tendo dentro do time de fundadores e de gestão um programa de stock option bem montado, ou de partnership, onde os principais talentos podem passar a ser sócios da companhia. E aí esse grupo muito forte tem que ser muito diligente em não ser muito diluído. Fala, como assim, Romero? Mas você não está investindo, você não quer ter o máximo de empresa? Não, a gente acha que uma empresa onde os founders têm um percentual pequeno não é positivo. Mesmo que eu fosse o investidor que teria a maior parte da empresa, isso para mim não é bom, porque significa que lá na frente, no meio dessa jornada, o founder vai cansar, pode vai falar, sair, abandonar a jornada, pode disso? Sair do negócio. Exato. Então a história mostra, quando você olha para trás e faz esse teste, que quando o investidor é muito ganancioso e tenta morder um pedaço muito grande da companhia, ele reduz a participação no investimento. Eu, por ter sido founder, ter sofrido isso do outro lado, sei muito bem como é estar na posição de founder. Quer dizer, um bom investidor sabe que se ele for ganancioso e quiser 50% da startup logo de cara, sei lá, no começo, está fadado a startup, enfim, não conseguir crescer, porque aí ela não tem como, a diluição fica quase impossível. E acaba virando uma profecia autorrealizável, porque na hora que chega para mim uma startup que o founder já está muito diluído, eu também não vou querer investir, mesmo que eu vou ter minha participação tradicional, porque eu sei que aquele founder pode ficar triste lá na frente. Eu não preciso correr esse risco. Volta no nosso papo de risco desnecessário. Eu tiro da amostra. Pô, mas pode ser que seja um ótimo investimento. Paciência, mas eu não vou correr esse risco adicional nesse momento. Agora, Romero, a gente está conversando aqui, né, com o nosso telespectador, que muita gente tem empresas mais tradicionais, que começaram... E a mentalidade das startups é uma mentalidade diferente. Até começa pela própria distribuição aí de equity, da divisão acionária. Tudo é realmente muito diferente. Então, assim, as empresas que hoje são mais tradicionais, que são pequenas, são mais tradicionais, ou as médias, como é que você vê essa transformação? Porque o que eu entendo é que, assim, o mundo está se transformando. Eu acho que todo mundo tem que falar meio que a mesma linguagem. Essas empresas que não se modificaram, não conseguirem ter uma estratégia que converse com o mercado nesse sentido, acho que elas vão morrer.
Então, eu queria que você desse assim, para quem é um empreendedor, que tem uma empresa, mesmo que seja uma pequena empresa, né, seja um MEI, qual que é a dica que você dá para a pessoa aí tá, enfim, entrando para esse mundo digital, tá entrando para esse universo de networking, de troca de experiências da startup e transformando o seu negócio? Ana, acho que teu ponto é muito bom, porque a gente às vezes esquece que a inovação também vem no jeito de gerir as empresas. Então, se a gente volta 30, 40 anos no tempo e olha para os Estados Unidos, as empresas que hoje todas oferecem cafezinho, bolachinha e fruta, não ofereciam, elas começaram a oferecer porque as startups lá de trás ofereciam e elas precisavam competir pelos talentos. As empresas não davam participação nas empresas e hoje toda empresa grande listada dá. Você tem lá programa de ações, recebe RSU, ações e assim por diante. Então, essa forma de brigar pelo talento que começa nas startups provocando o que a gente chama de incumbente, mas que são as empresas grandes, que estão lá tranquilas, preguiçosas, movimenta todo o mercado. E a beleza é que mesmo que você tenha um MEI pequenininho, só você ali batalhando no dia a dia, o que mudou muito nos últimos 20 anos, desde o meu começo no Buscapé para agora, é o acesso a esse conhecimento. Quer dizer, não existia. Você tinha que fazer um MBA, você tinha que fazer uma faculdade fora. Hoje o MBA já fica antigo, né? Para descobrir o que era um programa de partnership. Hoje o MBA está sendo escrito, o MBA do futuro está sendo escrito pelas startups. Eu falo que a gente vai, agora eu acho que o nosso estudo vai ser constante. Ainda mais agora com a inteligência artificial, não tem mais como. Você depois de um ano, já o conhecimento mundial já praticamente dobrou. Então, sei lá, um MEI e vai juntar com outro MEI, virar uma ME, uma limitada. Agora, você já pode pensar num programa de partnership. Você já pode aplicar tudo isso que acontece nas startups ou nas grandes empresas. Óbvio, adaptado para a tua escala, mas o conceito em qualquer iniciativa. Você está dizendo assim, empresas que são parecidas podem se unir, né? Você tem um mercado de, sei lá, vamos supor, você vende doce, né? E o seu parceiro da esquina vende bebidas. Você pode tentar fazer aí você não pode se juntar. Isso é um M&A. E fazer, exatamente. Como se fosse um M&A, que legal. Pô, eu quero trazer mais um sócio. Pô, mas se eu trouxer e ele não estiver mandando bem, como é que eu faço para desligar? Ué, você usa o que está disponível, a literatura chama vesting, né? Então eu trago um sócio novo, ele vai ter uma participação, mas ele vai acumular ao longo de 4 anos. Pô, então passou um ano, Ana, passou um ano, não está indo bem. Você ia ter 4%, agora você vai ficar só com ou nada. Os próximos 3 anos. Ou se eu precisar te tirar, como é que eu compro? Tudo isso está resolvido. Então essas ferramentas podem ser usadas independente da escala. Mas eu acho que é esse tipo de mindset, de cabeça de gestão que ainda não existe, não é fácil de ser alcançado por um grande número de empreendedores, né? Então acho que é legal a gente sempre bater muito nessa tecla. Romero, olha, chegou a hora da gente falar com a Muri Kim, que entende tudo sobre o mercado de startup. A Muri é empreendedor, investidor anjo e fundador do Investidores VC. A Muri, quais as sugestões que você daria para uma startup que ainda está iniciando aí suas operações e precisa de investimento para crescer? Olha, Ana, nesse caso, eu faria uma estratégia bem conhecida do mundo dos empreendedores. Eu procuraria pessoas próximas, como familiares, tios, tias, amigos, ex-chefes, e eu faria o que a gente chama de uma rodada Family, Friends and Fans. Significa o seguinte, é uma rodada com pessoas que conhecem você profundamente, confiam em você e estão dispostas a dar uma graninha para o seu negócio começar a acontecer. Então, muitas vezes é pedindo para o pai mesmo, para a mãe, para o tio, um ex-chefe ou um colega de trabalho que vai colocar 5, 10, 15 mil reais. Como você ainda não tem muita coisa para mostrar no seu negócio, porque ele está começando, e o investidor não se sentiria muito atraído por isso, a melhor forma é você passar o chapéu, fazer uma espécie de equity crowdfunding com as pessoas mais próximas. Você pode buscar entre 50 a 150 mil reais. Você pode abrir mão de até 5% da sua startup nessa fase. Não tem problema, é uma participação saudável. Mas olha só, não aumenta muito isso. Nesse início, pouco dinheiro, pouca participação, para você conseguir provar que o seu negócio consegue deslanchar. Romero, eu queria que você desse aí sua opinião sobre os fundos CVC, né? Os fundos corporate de empresas que estão aí realmente tá proliferando. Tem muitos fundos sendo criados de empresas que querem investir em startups. Então eu queria que você falasse sobre esses fundos e principalmente, como que a startup vai escolher um investidor? É melhor um fundo VC? É melhor um fundo CVC? Como é que ela faz essa escolha, que eu acho que é muito difícil? Olha, graças a Deus a gente vê cada vez mais as grandes empresas envolvidas. Seja iniciativa de
Corporate Venture Capital, CVC, seja fazendo aquisições de startups, porque nem toda startup vai necessariamente virar uma empresa listada, gigantesca, unicórnio, que seja. E é muito bom para o ecossistema que uma empresa que começou como uma funcionalidade, porque a empresa geralmente começa como uma funcionalidade, vira um produto e vira realmente uma companhia. Às vezes no meio do trajeto ela não conseguiu crescer, mas ela dentro de uma grande empresa pode fazer parte de uma plataforma maior. Por que isso é bom? Porque agiliza a inovação dentro da grande empresa, porque dá saída para os investidores da startup que foi média, não foi tão bem, e também libera os empreendedores para começarem outro negócio. Então tudo isso faz com que o mercado vá se reciclando, né? Então a iniciativa é muito boa. Em geral, os fundos de CVC têm um papel importante em fomentar iniciativas no setor que eles estão e muitas vezes conseguem agregar valor além do capital financeiro. Então, poxa, um fundo como o nosso, a gente agrega dinheiro, a gente tenta agregar muita ajuda. Plataforma da XP, os sócios da Headline no mundo inteiro, meu conhecimento prévio. Mas às vezes um fundo vertical num setor consegue ajudar especificamente a empresa naquele espaço, ou às vezes até acelerar, conectando a própria empresa que é dona do fundo. Eu acho que os principais cuidados que o empreendedor tem que ter, e também a empresa, quando está montando um fundo de corporate venture, é tentar deixar o fundo o mais legítimo e puro sangue possível. O que eu quero dizer com isso? Que o fundo não seja, na prática, um braço da área de M&A da empresa. Não tem tanta interferência dentro dessas startups que estão Isso... sendo, enfim, ali investidas. Exato. Então, se a empresa está, na verdade, usando aquele fundo para comprar startups enquanto elas ainda são pequenas, o que vai acontecer é o que a gente chama de seleção adversa. As startups boas vão falar, putz, eu não vou para aquele CVC, porque na verdade depois eu não vou conseguir vender mais para ninguém essa startup. Eu não vou conseguir crescer, porque ele vai ter o direito de me comprar depois. Dito isso, tem muitos fundos que estão operando de uma forma muito bacana. Então, assim, os mesmos direitos que o investidor financeiro. Se aparecer uma proposta boa, não tem problema, pode vender. Ou seja, o fundo está desenhado para dar retorno ou para estimular o ecossistema, que é como surgiram os primeiros fundos. Quando a gente volta lá atrás e vai ver a Intel Capital, a Qualcomm hoje, são fundos que foram criados para quê? Eu vou investir em empresas que vão proporcionar o aumento da demanda do meu produto principal, que é chip. Então, quando a Intel, se ela investe num Google ou numa Apple, que fosse, ou quem fosse, não que ela tenha investido nessas empresas, ela não precisa ser dona do Google, ela não quer isso, ela quer que o Google dê certo, ou a startup que seja dê certo, porque as pessoas usando esse serviço vão precisar de mais chip. E aí ela vende o chip. Então é na segunda derivada que ela vai ganhar e não direto naquele investimento. Então acho que a cabeça do empreendedor, quando vai selecionar um fundo, e aí vale tanto para corporate quanto para fundo financeiro, é tentar imaginar, além do número que está no cheque, quem tem o melhor nome para estar aqui no dia a dia comigo. E vai ser uma jornada que não é de 7 minutos ou 7 horas, 7 dias, vai ser uma jornada de 7 anos. E vale para o lado do investidor também. Casamento, né? Um casamento. Casamento. Então, assim, a regra final que eu faço quando eu vou escrever um cheque, eu brinco, que é a regra do aeroporto. Que é o seguinte, perdi uma conexão, vou ficar 7 horas aqui. Eu olhei para o lado e vi uma founder que eu investi há anos. Isso é uma boa notícia, vão ser 7 horas agradáveis. Eu falo assim, ai que droga, eu tenho 7 horas com ela aqui. Tem aquela reunião hoje. Se for a segunda... Já acorda com dor de barriga. Esquece! Não vão ser 7 horas, vão ser 7 anos. Então precisa ser... A vida é muito curta para você passar 7 anos num relacionamento que não é agradável. Então o quanto além do dinheiro vai adicionar de valor e o quão agradável vai ser essa jornada. Maravilha. Romero, olha... Passou muito rápido, eu teria milhões de assuntos para falar com você. Vamos fazer mais vezes. Vamos fazer que, olha, tem muita coisa para a gente conversar. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Bom, o programa Teia da Inovação está chegando ao fim. Todas as quintas-feiras, às 11h30 da noite, a gente tem um encontro marcado aqui no Canal Empreender para falar sobre inovação e startups. O programa é uma parceria entre o Canal Empreender da Band e da Infomoney para levar até você muita informação de qualidade. A gente se vê no próximo programa. Até lá!